Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a lei da semeadura e da colheita. Nós podemos ver essa lei muito claramente no livro de Gênesis, capítulo 8, do versículo 13 ao 22. Quando Noé, seus filhos e suas noras saíram da arca, Deus declarou algo. Ele disse que enquanto ainda houvesse a terra, o tempo de semear e o tempo de colher não cessariam. O tempo de semear e o tempo de colher são princípios naturais e também espirituais. Todo o reino de Deus opera nos princípios de plantar e colher. Na parábola do semeador, Jesus disse que não podemos entender o reino de Deus se não entendermos os conceitos naturais de semear e de ceifar. O reino de Deus opera segundo o princípio da semente. Nossa prosperidade financeira está diretamente relacionada ao princípio de plantar e colher. A primeira coisa que devemos perceber é que devolver o dízimo não é plantar. Entregar o dízimo é simplesmente devolver a Deus o que lhe pertence. Plantar é a quantia que damos além dos nossos dízimos. Plantar e colher só funcionarão se devolvermos primeiro o dízimo. E de acordo com a palavra de Deus, colhemos na proporção do que plantamos. Em outras palavras, não apenas ceifaremos em proporção do que semeamos, mas também sempre ceifaremos o que semeamos. Esta é uma parte vital do plano de Deus de nos fazer crescer. Se plantarmos apenas algumas sementes de milho, colheremos apenas algumas espigas de milho, com alguns grãos de milho em cada espiga. Colheremos mais do que plantamos. No entanto, se plantarmos muitas sementes de milho, colheremos muitas espigas com muitos grãos. Se plantarmos pouco, colheremos pouco. Se plantarmos muito, colheremos muito. Repare que a expressão correta é plantar e colher, e não colher e plantar. Devemos colocar esse plano divino em prática corretamente. Logo, não podemos esperar que Deus nos abençoe antes de começarmos a dar. Não devemos dar com a intenção de sermos prósperos. Somos prósperos porque damos. Dar generosamente traz resultados generosos. Algumas pessoas ofertam de má vontade. Esse tipo de doação não será abençoado. Essas pessoas não compreendem os princípios da prosperidade divina. Elas não entendem que Deus multiplicará o que houverem semeado e que serão abençoadas como resultado da sua doação. Acham que precisam passar necessidade quando ofertam, mas se ofertassem com a compreensão da palavra de Deus, perceberiam que toda vez que ofertam, estão dando a Deus uma oportunidade de abençoá-las. Quando semeamos ou damos uma oferta, a quantia não é necessariamente estipulada na palavra de Deus. Uma oferta é o que propomos dar de todo o coração. Deveríamos propor de acordo com a maneira que queremos ser abençoados. Se dermos apenas um pouquinho, seremos abençoados um pouquinho. Se quisermos colher abundantemente, deveremos dar com abundância. Não devemos dar por necessidade ou por causa da pressão emocional. Pelo contrário, deveríamos dar com sabedoria. Um fazendeiro sábio e diligente planta a sua safra com consistência e planejamento. Esta é a forma como deveríamos dar e plantar a nossa semente financeira. Quando semeamos com consistência e planejamento, a fé em nossos corações deveria dar-nos a confiança de que Deus nos aumentará à medida que dermos. Se o fizermos, Deus abençoará a nossa oferta. Deus ama um ofertante alegre. Você pode ser alegre quando compreende o plano de Deus. Deus não quer tirar nada de você, mas deseja te abençoar e te fazer crescer. Ele é o Deus mais do que suficiente. Ele é capaz de fazer com que toda graça, privilégio e bênção terrena venham até você
para que você possa ser autossuficiente sempre, em todas as circunstâncias e necessidades. O plano de Deus é para que você tenha o suficiente para atender às suas necessidades e ofertar em toda boa obra. Quando entendemos os princípios da prosperidade, reconheceremos que Deus é o nosso recurso. Um fator importante em plantar e colher é que devemos dar segundo a nossa fé. Quando você deseja dar uma oferta depois de ter entregue o dízimo, você deverá determinar onde está a sua fé. Se você tem R$1.000 de dívidas e R$1.100 em dinheiro, deveria determinar se tem fé para dar mais que os R$100 extras que você tem e dar um pouco do dinheiro que cobre as suas contas. Depois dê segundo a sua fé. Deus nos promete que nos suprirá com semente para semear. Entretanto, algumas pessoas comem as suas sementes em vez de plantá-las. Quando o fazendeiro sábio colhe uma safra, ele separa um pouco do que colheu para comer, mas uma parte dela é usada para plantar a safra do ano seguinte. Da mesma forma, deveríamos reconhecer quando Deus nos dá semente para semear. Deveríamos separar o dinheiro que vamos dar. Se Deus nos dá semente para semear e a usamos para comprar algo para nós mesmos, ela nunca será plantada. Se Deus dá a alguém um dinheiro extra e essa pessoa usa para si própria e nunca o semeia, Deus nunca poderá multiplicar a semente. Deus quer nos dar semente para plantar e Ele a multiplicará quando for plantada. O único momento que a semente multiplicará é após ter sido plantada. Se ela é colocada em um armazém e nunca é plantada, nunca será multiplicada. Deus só pode multiplicar o que plantamos. E por que Deus quer que sejamos semeadores? Paulo explica o motivo em Filipenses 4, versículos 15 a 19. Ele diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Jesus Cristo. No entanto, algumas qualificações que precedem essa afirmação. Os filipenses foram qualificados para terem suas necessidades supridas, porque tinham feito algo. Eles participaram em dar e receber. Note mais uma vez que não é recebendo e dando, mas é dando e recebendo. Dar tem de vir primeiro, mas não se trata somente de dar e dar, mas também receber. Porém, dar, como eu disse e repito, precisa vir em primeiro lugar. Os filipenses deram a Paulo, pois ele estava fora pregando o evangelho. Essas pessoas deram para que Paulo pudesse pregar. Essa é a razão pela qual ele chamou seus dons de sacrifício aceitável. Quando elas deram, Paulo estava em uma outra área geográfica, levando a salvação às pessoas por meio da pregação das boas novas. O dom dos filipenses os colocou em uma posição de receber e ter as suas necessidades supridas. Paulo não procurou o dom, mas o fruto que aumentaria sua conta, pois eles haviam plantado as suas finanças na obra ceifeira de Deus. Às vezes, pastores ficam acanhados em pregar a verdade concernente à oferta e à prosperidade. Temem que as pessoas suspeitem que eles tenham falsos motivos. No entanto, Paulo diz que ele não estava procurando dádivas, mas o fruto que aumentaria sua conta. Este foi e ainda é uma bênção dobrada. Quando os filipenses deram, eles estavam prestes a receber. Quando plantaram sua semente financeira, Deus as multiplicou em suas vidas. Quando os filipenses deram para alcançar os perdidos, aquelas pessoas responderam ao evangelho e foram salvas, tornando-se fruto em sua conta no céu. Não somente Paulo receberia uma recompensa por ter alcançado aquelas pessoas com o evangelho, como aqueles crentes de Filipos receberiam uma recompensa também, pois deram. Há uma recompensa na terra e outra no céu por esse tipo de oferta. Deus nos dá uma colheita dobrada, uma na terra e outra no céu. O que colheremos na terra? Mais o que plantamos. Você pode ter um salário fixo, mas isso não muda a palavra de Deus. Como Deus faria isso para mim? Não sei, mas sei que a sua palavra é verdadeira. Um homem e uma mulher sábio
sábios ficarão entusiasmados e cheios de fé ao lerem sobre as promessas de Deus. Aqueles que se recusarem a plantar não terão uma colheita mais tarde. Em outras palavras, se um fazendeiro sair e olhar para as nuvens e decidir não plantar a semente, quando vier o tempo da colheita, ele não terá o que colher. Não podemos esperar pelas condições ideais. Devemos começar onde pudermos, até mesmo se for com uma pequena quantidade no início. Uma vez que você houver começado, Deus poderá devolver em dobro a você. Então, você pode dar mais e colher mais, e dar mais e colher mais. Este é o processo. Nós plantamos, Deus multiplica e então colhemos. Na parábola de Marcos 4, versículos 26 a 29, vemos que o homem tem a responsabilidade de semear a semente. Deus não o pode fazer por nós, temos de plantar a semente. Em seguida, a parábola nos diz que a terra frutifica. Para que o fazendeiro consiga uma boa colheita, ele deve ter certeza de plantar a semente em uma boa terra. Se quisermos uma boa colheita financeira para as nossas vidas, devemos plantar nossa semente para ganhar almas para o reino de Deus. Existem algumas pessoas que não prosperam financeiramente porque desistem, mas a palavra de Deus lembra que devemos nos cansar de fazer o bem. Não devemos desistir antes de vir a colheita. Há um tempo que a nossa colheita virá, porque permanecemos na fé. Devemos continuar a crer em Deus e a falar de acordo com a sua palavra. Deveríamos tirar uma lição de algum dos homens poderosos do rei Davi, mencionados no Antigo Testamento. Um dia, um deles defendia um campo. Os filisteus estavam ao seu redor, mas ele permaneceu no meio do campo e o defendeu. E ele disse: "Esse é o meu campo, e nenhum filisteu irá tirá-lo de mim." Nós também precisamos permanecer firmes nas promessas de Deus e dizer: "Este campo é meu, esta bênção é minha. Diabo, você não vai tirá-la de mim. Este campo é meu, essa prosperidade é minha. Plantei a minha semente e vou colher. Você não irá roubá-la de mim, diabo." Devemos ficar firmes, continuando a combater o bom combate da fé. Um bom combate é o combate que você sempre vence. Podemos sempre vencer o bom combate da fé, mas devemos permanecer nela. Devemos ser obedientes a Deus e permanecer na fé e falar de acordo com a palavra de Deus. E então ceifaremos a nossa colheita. Em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque vemos aqui, Pai, a importância de praticar a Tua palavra, especialmente quanto a semear e a colher. E nesse dia de hoje nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence. E te pedimos, Senhor, venha visitar os que estão doentes, operando o milagre, dando-lhe saúde, suprindo a necessidade daqueles que estão passando por fome ou por vários problemas econômicos. E também pedimos, Senhor, visite essa casa, essa família, restaurando essa casa, dando-lhes harmonia, união, paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Aleluia. Glória a Deus.